Você vive tentando controlar tudo, não é? Os resultados, as flores, os sentimentos, até as respostas dos outros. Mas e se o controle for exatamente o que está impedindo você de viver com leveza e verdade? Carl Jung dizia: aquilo a que você resiste, persista. E Montaigne, séculos antes, já confessava: minha vida esteve cheia de desgraças, a maioria das quais nunca aconteceu. Neste vídeo, vamos falar sobre o que realmente significa desapegar e por que soltar pode ser o ato mais profundo de coragem da sua alma. Este é o canal Missão da Alma. Aqui, traduzimos a psicologia profunda de Carl Jung para quem está pronto para viver com mais consciência e menos controle. Se esse conteúdo for ressoar em você, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para ser avisado sobre mais conteúdos como este. Sua jornada pode começar com uma escolha simples, mas sincera. Viva com coragem, viva com alma. Desde cedo, somos treinados para agradar e aprendemos rápido. Quem obedece é elogiado, quem se adapta é aceito. Assim, vamos moldando nossa fala, reprimindo desejos, escondendo medos. Não porque somos falsos, mas porque fomos ensinados a sobreviver em troca de aprovação. Criamos versões de nós que cabem no olhar dos outros e chamamos isso de personalidade. Jung chamaria de persona, a máscara social construída para lidar com o mundo. O problema começa quando esquecemos que é uma máscara. Quanto mais tentamos controlar como somos vistos, mais nos afastamos de quem realmente somos. Tentamos prever o que vão pensar, evitar conflitos, controlar o rumo das relações, das decisões, dos sentimentos. Mas controle não é estabilidade, é tensão disfarçada. É como segurar o ar e chamar isso de paz. Michel de Montaigne, em meio ao caos da França do século XVI, percebeu isso. Enquanto o mundo ruía lá fora, ele se recolheu a uma torre e iniciou sua jornada interior. Não para convencer ninguém, mas para se compreender. O mundo atual não é tão diferente. A pressão por coerência, por perfeição, por resultado constante, nos prende em máscaras cada vez mais apertadas. Vivemos exaustos tentando evitar o erro, o conflito, o julgamento. E ainda assim, sofremos, porque aquilo que evitamos insiste. Como dizia Jung, a vida não vivida é uma doença da qual se pode morrer. Quantas decisões você tomou só para não desapontar? Quantas versões suas foram apagadas para caber na expectativa de alguém? Desapegar de verdade é um ato interior. Não se trata apenas de largar coisas ou pessoas, é sobre soltar a ilusão de controle. E isso exige encarar a sombra. Jung nos lembra que a iluminação não vem de idealizar figuras de luz, mas de tornar a escuridão consciente. A sombra contém tudo aquilo que preferimos não ver: inseguranças, frustrações, desejos abafados, raivas negadas. E enquanto não olharmos para isso, vamos seguir tentando controlar o mundo à nossa volta como uma forma de fugir de nós mesmos. Desapegar é parar de fugir. É reconhecer que não temos controle sobre tudo, nem sobre o outro, nem sobre o tempo, nem sobre o destino. E aceitar isso não é passividade, é presença, é sair do modo defesa e entrar em estado de verdade. Montaigne, ao dizer que a maioria das desgraças da vida nunca aconteceram, não estava sendo ingênuo. Ele sabia, por experiência, que a mente fabrica catástrofes como forma de evitar o desconforto da impermanência. E mesmo assim, ele escolheu soltar, escolheu viver sem fingir certezas. Jung também defendia isso. A aceitação completa de si mesmo é o núcleo da ética junguiana. Mas como aceitar-se sem abrir mão das máscaras? Como permitir-se mudar num mundo que exige coerência absoluta? Talvez o primeiro passo seja considerar que a incoerência faz parte da vida, que mudar não é fraqueza, mas sinal de que estamos vivos. Vivemos em tempos onde se exige performance até na espiritualidade, como se o autoconhecimento fosse um degrau rumo à perfeição. Mas Jung era claro, a inteireza é mais importante que a perfeição. E a inteireza só acontece quando nos permitimos ser contraditórios, ambíguos, humanos. Montaigne dizia: não me retrato por inteiro, apenas como me vejo neste momento. Essa humildade de não se apegar nem à própria imagem é um passo imenso rumo à liberdade. Desapegar é isso, é não se aprisionar em verdades fixas. É permitir que sua identidade seja móvel como o tempo. É entender que tudo muda, inclusive você.
E que se você continuar igual, talvez esteja apenas paralisado, não é coerente. A vida real é fluida e lutar contra o fluxo é exaustivo. Jung dizia que a plenitude exige que caminhemos com um pé na luz e outro na escuridão. Ou seja, a inteireza só é possível quando acolhemos todas as partes de nós, inclusive as que não cabem no Instagram. Sabe quando você se obriga a manter uma relação que já não faz sentido só por medo de magoar? Ou permanece num trabalho que te adoece só por recebimento do julgamento? Isso é controle, e o custo disso é alto, a alma se silencia. Mas quando você solta, quando você permite que a vida aconteça sem precisar aprovar cada passo, algo em você respira de novo. Desapego é isso, espaço interno. Montaigne perdeu filhos, amigos, o país entrou em ruína. E ele, mesmo assim, não endureceu, recolheu-se, escreveu. E ali, entre perdas e silêncio, compreendeu o essencial. O que vale a pena não é o que controlamos, mas o que vivemos com presença. Carl Jung disse que conhecer a própria escuridão é a melhor maneira de lidar com a escuridão dos outros. Isso significa que quanto mais nos aceitamos, menos precisamos controlar os outros, menos projetamos, menos adoecemos emocionalmente para tentar salvar ou moldar o mundo. Desapegar também é isso. Deixar de esperar que o outro mude para que você fique bem. É parar de investir energia onde não há reciprocidade. É confiar que a vida se reorganiza quando você se alinha. E isso não é mágica, é alma. A alma não é ansiosa. Ela espera, ela observa, ela conduz, se você permitir. Quando você solta, o corpo relaxa, os pensamentos desaceleram e a vida começa a responder de um jeito diferente. Porque você saiu da armadilha do controle e entrou na frequência da confiança. Não é sobre deixar tudo ao acaso, mas sobre agir com presença e soltar o resultado. Fazer com inteireza, sem fixação pelo desfecho. Amar sem tentar possuir. Ajudar sem esperar retorno. Ser mesmo quando o mundo pede máscara. Isso é desapego, não é desistência, é coragem, é força interna, é clareza. Quando você vive com alma, o essencial floresce e o que não é essencial simplesmente perde o poder. Se você chegou até aqui, é porque algo em você já começou a soltar. Talvez ainda com medo, talvez com resistência, mas sentindo no fundo que o velho jeito de viver já não serve mais. E isso é lindo, porque o despertar recente vem com certezas. Ele começa com um desconforto, uma pergunta, uma fadiga de si. E é nesse ponto que uma vida de verdade pode começar. Carl Jung nos convida sempre à profundidade. A consideração de que o que tentamos controlar com a mente só pode ser curado com a alma, que não há solução rápida para um problema existencial. Mas há um caminho, e ele passa por aceitar o que somos, soltar o que nos prende e permitir que a vida nos leve um pouco mais leve. Montaigne viveu em tempos de colapso e ainda assim nos ensinou sobre leveza. Jung mergulhou nas sombras humanas e ainda assim nos legou a esperança de uma vida com sentido. Se eles, com tantas dores, conseguiram caminhar com lucidez, talvez nós também possamos. Soltar não é negar a dor, é atravessá-la com menos rigidez, é confiar que não precisamos controlar tudo para viver com profundidade, é saber que o essencial não depende da aprovação dos outros, mas do nosso alinhamento com a verdade. Se este vídeo ressoou em você, comente. Eu escolho soltar o que não me pertence. Isso fortalece sua decisão e nos une como comunidade. Inscreva-se no canal Missão da Alma, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, porque todos nós temos algo a soltar e talvez hoje seja o dia. Até o próximo vídeo!